Um criador de conteúdo, que também é um filmmaker profissional, viralizou um vídeo ensinando uma técnica que ele inventou que resolve um seguinte problema: a gente filma em pé ou filma deitado? Você já deve ter passado por alguma situação, seja num evento de lazer, ou mesmo numa viagem com a família, ou mesmo gravando seu conteúdo profissional para o seu canal, ou mesmo para alguém ali, algum cliente, e você fica pensando, pô, eu vou extrair esse momento filmando melhor na vertical ou filmando melhor na horizontal. Muitas vezes você trabalha também no YouTube e trabalha no Instagram. E você sabe que se você filmar em pé, vai ficar ruim para o YouTube. Se você filmar deitado, vai ficar ruim para o Instagram. E é essa técnica que esse criador de conteúdo inventou, onde você faz uma filmagem só e você consegue aproveitar bem nas duas redes sociais. Incrível, não é mesmo? Vamos analisar essa técnica, mas antes comenta aí abaixo. Você já passou por isso? A dúvida, será que eu gravo na vertical? Será que eu gravo na horizontal? Será que eu gravo duas vezes e faço dois vídeos? Me fala se você já passou por isso. Eu com certeza passo por isso toda semana, mas agora a gente vai resolver esse problema, tá bom? Vamos analisar aqui então. 3, 2, 1, vai! Te ajuda então aquele pessoal que não sabe mesmo o que quer, só sabe que quer um vídeo. Mano, quero um vídeo, vem fazer. Não sabe falar mais nada além disso. Tem também aquela galera que sabe o que quer e justamente por saber o que quer e que é possível, ela quer a versão horizontal e a versão vertical. E aí eu criei uma solução para isso que vem me atendendo, que vem funcionando para mim. Bom, basicamente o que eu faço? Quando o vídeo tem a demanda de ser horizontal e vertical, eu sempre filmo ele horizontal, deixo margens e centralizo sempre o meu objeto no meio, para que quando eu corte a versão vertical, eu não perca isso. Então eu filmo uma vez só, horizontal, 4K, e aí quando eu exporto em vertical, eu exporto em 1080 e na horizontal, lógico que na horizontal tem um ganho. Vou mostrar para vocês aqui uns exemplos então de trabalhos que eu fiz ao longo do ano passado, onde eu entreguei horizontal e vertical. E aí Então, basicamente, aqui já algumas informações importantes. Ele filma na horizontal, ou seja, deitado, estilo YouTube. Filma na maior resolução possível, no caso ele falou 4K, mas existem hoje câmeras e celulares que filmam até 8K. Lógico que vai dar um tamanho muito grande de arquivo, vai consumir muita bateria, você tem que estar preparado, mas a ideia é você filmar deitado na horizontal com a maior resolução possível e depois você vai cropar, ou seja, vai dar o zoom aqui com ele em pé. E uma outra informação muito importante, você centralizar o seu objeto principal. Ele vai dar alguns exemplos, vamos ver. Eu achei que ele ia filmar um por um, quadrado. Então ele não ia beneficiar nem o horizontal nem o vertical, ele ia beneficiar aqui o formato quadrado e depois ele é, tipo, para você cropar, tanto para cropar é dar o zoom, tá, pessoal? Cropar tanto para horizontal quanto para vertical, ele é tipo um meio termo, então você não perde tanta qualidade nem para um lado nem para o outro, né? Mas ele optou pelo horizontal, vamos ver por quê, né? então você consegue fazer esse comparativo das duas entregas. Como eu falei para vocês, então, eu filmo ele horizontal e corto na vertical. Eu procuro construir o meu quadro de uma maneira onde a pessoa que está assistindo o vídeo, ela saiba para onde olhar. Pode ser centralizado, pode ser esquerda, pode ser direita, mas eu tento criar essa leitura onde a pessoa que está assistindo o vídeo, ela vai olhar para o lado onde eu quero que ela veja. Então, é um direcionamento de foco, é um direcionamento de luz. Eu não perco tanta informação, tanto sentimento daquele quadro, porque eu sei o que eu quero mostrar, e quando eu filmei, eu fiz com que aquela área de interesse maior tivesse em evidência, tivesse num canto ali, tivesse com a margem segura que pudesse cortar e ela pudesse ficar inserida. A vantagem principal é que acelera muito o tempo de produção, então se eu tivesse que filmar tudo horizontal e depois tudo vertical, tempo dobrado praticamente, né, na hora de gravar e na hora de errar e tudo mais. É tempo extra porque talvez eu tenha que trocar uma lente, vai fazer com que eu tenha mais troca de bateria, então mais tempo perdido nisso, e toda a produção vai se arrastando. Então filmar horizontal e cortar depois representa mais agilidade e velocidade na produção. Bem, basicamente, antes de entrar nas desvantagens,
Eu achei bem interessante a técnica. Vou olhar aqui novamente, vou tirar o som aqui. Basicamente, você tem que ter, digamos, o costume de na hora que você estiver filmando, né? Você está filmando aqui na horizontal. Você tem que ter na sua cabeça que vai estar o personagem principal aqui, o seu foco, que o personagem pode ser a pessoa ou pode ser o próprio sapato, enfim. Mas basicamente o protagonista, ele tem que estar centralizado e você tem que ter isso na sua cabeça, né? E ele falou que centralizado não quer dizer exatamente no centro, né? A pessoa aqui, o objeto principal, que é o sapato e a pessoa segurando, ela poderia estar aqui na esquerda ou na direita, só que o que você tem que pensar é que na hora que você for fazer essa cropagem, ele tem que caber aqui. Porque imagina, se a pessoa estivesse aqui, ó, segurando o sapato, você daria um zoom sim, só que você consegue dar um zoom e arrastar para a esquerda, né? E aí ficaria aqui enquadrado da mesma maneira. Então, quando você faz a alteração de 1920 por 1080, que é aqui o YouTube, aí você inverte, né, 1080 para 1920, tem que caber. Aqui o principal tem que caber. Então, na hora que você está filmando, você tem que pensar nisso. O que é bem complicado, né? Tem algumas soluções que são mais caras, como por exemplo, você ter ali um dispositivo onde você encaixa duas câmeras, né? Então você filma meio que assim, ó. Você filma ao mesmo tempo, tá certo? Seria uma solução. Ou mesmo você ter uma câmera 360. Eu posso trazer um vídeo aqui, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posta aqui embaixo o comentário, mas você pode gravar com uma câmera de 360 graus. Aí você consegue pegar todos os ângulos e daí você consegue fazer essa cropagem depois. Uma outra coisa interessante seria um recurso que grava ao mesmo tempo nessas duas dimensões. Ou seja, ao invés de você ter ali duas câmeras ou dois celulares, você ter um equipamento que grava ao mesmo tempo e aí você tem ali o retorno, você consegue ver tanto ele no formato em pé quanto no formato deitado. Mas isso são opções e são complicações ao mesmo tempo, que um equipamento desse, ou dois equipamentos, ou um equipamento que faz isso, seria um custo maior. Enfim, mas fica bem interessante aqui o enquadramento como ele fez, né? Fica bem legal, só que você tem que ter a cabeça, você tem que acostumar. Agora vamos para a questão das desvantagens que ele vai abrir aqui, vamos ver. A principal desvantagem que eu vejo nessa solução é que o vertical ele acaba sendo a versão B. Ele acaba sofrendo, né, essa redução de conteúdo, de sentimento, de coisas que está aparecendo naquela nossa imagem original, que é horizontal e que tem muito mais detalhes. Dessa maneira, a vertical ela acaba perdendo um pouco. Mas se for ao contrário, então, onde a vertical que seja a principal, se ela é para o TikTok, ela é para o Instagram, ela é para uma aplicação vertical, aí ela tem que mandar, né? A gente tem que pensar aí no quadro para ela, a gente tem que pensar no cenário para a versão vertical, e aí a gente tem a horizontal como uma secundária, a versão B, né? Tem umas técnicas que eu uso, na real, que é o seguinte, tem um jeito que eu só corto a imagem, então eu coloco a horizontal, boto ela na sequência vertical, corto ela, esse reposicionamento dela ali. Tem umas que eu percebo que a orientação dela tanto faz, se ela está em pé ou de lado. Então eu acabo colocando, variando ela para às vezes ter um preenchimento ou para ter uma imagem um pouco diferente. Olha que legal, né? Muitas vezes ele simplesmente muda aqui a orientação, ou seja, ele não deu crop, ele não deu zoom, ele simplesmente inverteu. Aqui fica meio estranho, né? A questão da rua. Mas se você pegar um outro exemplo que ele deu aqui, ó, a pessoa deitada na rede, você não perdeu nada, porque ele simplesmente virou. Ele simplesmente, quase caiu o café aqui, ele simplesmente virou a imagem. Então também é uma outra técnica. Se simplesmente der na mesma, digamos assim, então vale a pena você virar, né? Ó, vale a pena você virar, não vai perder o sentido, não vai perder a qualidade. Agora, se tiver que cropar, você pode ver qual que é o seu conteúdo principal, se é o em pé, você faz a mesma técnica, você vai ter os dois conteúdos, mas você foca mais na mídia principal. Então aqui vai ficar que vai passar o maior número de elementos que você quer, vai ser o em pé. Agora, se você
pensar que YouTube é a sua preferência, é a maioria dos seus clientes, é a maioria dos seus canais, aí você filma no estilo deitado, mas centralizando ali o protagonista, né? Pro lado, pro outro. Tem vezes também que eu altero a posição dela, então eu deixo cortado, mas eu vou andando com a imagem um pouco pro lado para revelar toda a cena. Eu uso Essa questão de ir andando também é uma boa sacada, hein? Você deixar ele passando, ele passeando é uma excelente sacada mesmo, realmente. assim quando eu preciso mostrar mais a cena completa horizontal. E aí tem vezes que eu uso duas imagens, uma em cima e uma embaixo, geralmente quando a imagem precisa ter mais informação e aí eu preciso deixá-la maior na tela, aí eu faço isso. Dica bônus então para quem não conhecia. Então, uma outra técnica que é interessante, essa que eu já utilizava, que basicamente é você pegar a imagem principal, pegar uma outra imagem do vídeo e cortar ela ao meio aqui. Aí você está vendo duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive no YouTube tem um recurso do Shorts que basicamente ele divide ali em dois, ele divide em dois iguais aqui e às vezes ele deixa um maior e outro menor. O menor, aqui que fica em cima ou embaixo, basicamente é o conteúdo horizontal. Ele aparece inteiro aqui. E o maior é um zoom que ele dá. Dá para fazer nesse sentido também. Enfim. Cima ou embaixo, geralmente quando a imagem precisa ter mais informação e aí eu preciso deixá-la maior na tela, aí eu faço isso. Dica bônus então para quem não conhecia essa solução e até para quem já conhece, quando eu entrego, eu sempre entrego a primeira versão em horizontal. Aí a gente discute, aí a gente altera, a gente vai para uma primeira rodada de alteração, a gente vai para uma segunda rodada, uma terceira rodada. E quando a gente tem a versão fechada, tipo aprovada, aí eu crio a versão vertical. Então isso me evita em que cada alteração que eu faça, eu tenha que fazer a alteração na horizontal e na vertical. E isso já poupa muito mais tempo da gente também. Porque às vezes a versão 4 é completamente diferente da versão inicial. Então eu prefiro ter a aprovação da versão horizontal, então eu crio a versão vertical. E a dica bônus do bônus é que eu ainda faço uma versão sem letters, sem nenhuma informação, e exporto mesmo assim, porque assim o cliente tem mais uso daquelas imagens que a gente gravou. A maneira que eu encontrei de ter essa entrega extra para o cliente, para que aquela imagem dure mais tempo, ele possa adaptar ela para frente com outros textos, ele pode usar essas mesmas imagens num outro vídeo, uma outra montagem, e assim a gente não perde um vídeo, não fica só datado com aquelas informações. O que ele quer dizer é que ele entrega para o cliente essa versão finalizada, já com música, já com texto, e também ele entrega a versão sem nada, porque depois ele pode utilizar em outro contexto. Gostaram desse tipo de vídeo, mais voltado à criação de conteúdo? Eu já fiz alguns outros, mas estou iniciando esse quadro. Se vocês acharem interessante, deixa nos comentários, obviamente, e já deixa o like para o YouTube entender aí que ele tem que divulgar esse vídeo para mim, tá bom? Vou deixar aqui alguns vídeos desse mesmo assunto, se você gosta, tá bom? Para você continuar comigo. Lembrando que esse vídeo não termina agora, ele termina com a gente conversando nos comentários ou apenas abrir o tema, né? Para a gente conversar sobre isso, tá bom? Vejo vocês nos comentários e vejo vocês nesse próximo vídeo. Até logo!